Sobre este assunto, eu conversei com a Amanda Costa, diretora executiva do Instituto Perifa Sustentável e jovem embaixadora da ONU. O Perifa, ele nasceu de uma dor. Como assim uma dor? Em 2017, eu tive a oportunidade de representar a juventude brasileira na COP23, que aconteceu em Bonn, na Alemanha. E quando eu acessei aquele espaço, eu olhava assim as pessoas e eu não me via representada. Não via outras pessoas pretas, não via gente jovem. E aí eu comecei a me questionar, por quê? Por quê? Sendo que os principais impactados pela crise climática são as mulheres pretas, indígenas, quilombolas, ribeirinhos. E por que quem está negociando, quem está decidindo o nosso futuro, geralmente são os homens brancos, heterossexêneros? E quando eu volto para o Brasil, começo a levar essa discussão sobre crise climática, sustentabilidade, aqui para a Brasilândia. Só que aí eu encontro um outro desafio. A galera, quando eu trocava ideia, achava que falar de crise climática era pensar lá no urso polar que estava ficando magrinho. Não entendia que crise climática também é a chuva que inunda a nossa casa. Também é o preço dos alimentos. Agora a gente vê a cenoura super caro. Falar de crise climática é pensar em habitat, é pensar em moradia, é pensar em alimentação. Só que eu não sabia como traduzir. Só que em 2019 surgiu um edital de uma organização que é a United People Global, que estava selecionando jovens de países do sul global que tinham ideia de transformar essa realidade. E aí eu coloquei essa dor e coloquei uma forma de solucionar essa dor. Como que eu criava pontes entre a periferia e os espaços de tomada de decisão, entre o local e o global. E aí surgiu o Perifa Sustentável como uma forma de democratizar os conhecimentos climáticos e sustentabilidade, fundamentado em 3 ações: educomunicação, participação política e ações comunitárias. Hoje o Perifa é uma organização, a gente já está olhando para outros caminhos, temos um time nacional com 6 diferentes estados e a gente vai usar. Agora, a missão do Perifa é mobilizar a juventude brasileira para que a gente possa construir uma nova agenda de sustentabilidade para o Brasil, a partir da perspectiva de raça e clima. Como acontecem os encontros? Como se dá esse debate na prática? Hoje o Perifa tem 3 objetivos. O primeiro são as ações territoriais. Agora a gente está puxando uma ação na Brasilândia, a gente tem um grupo de voluntários mobilizados, estão colocando a mão na massa, que estão planejando. E o objetivo é identificar uma problemática no território relacionada ao meio ambiente e encontrar, dentro do próprio contexto, uma solução climática para essa problemática. O segundo ponto é o advocacy, ou seja, pressionar os tomadores de decisão. Recentemente, lá no Rio Grande do Norte, um dos polos do Perifa, a gente conversou com uma vereadora que protocolou um projeto de lei para declarar emergência climática no estado. E o terceiro ponto é a educomunicação, ou seja, como que a gente utiliza essas plataformas, mídia social, para que a gente amplie o alcance da mensagem. Exemplo, amanhã tem greve global pelo clima e eu fiz dancinha assim no TikTok falando 5 motivos que a galera jovem precisa participar. Ou seja, a gente utiliza todas essas estratégias para atrair a juventude e mostrar que agora é a hora da gente cuidar do nosso planeta, do nosso presente e do nosso futuro. Faz parte desse processo a cobrança em relação aos nossos direitos e também uma atitude mais transformadora. E nisso, o papel do voto é fundamental. Como que vocês debatem este tema em relação ao incentivo para que os jovens tenham realmente interesse nas eleições, principalmente num ano tão importante como este? Ai, total. Eu até suspiro, porque só de pensar nessa mudança que a gente está caminhando, e é muito importante que todos os jovens tirem o seu título de eleitor, que tenham uma participação cidadã ativa, entenda que cada voto importa. Às vezes a gente fica meio triste, fala, nossa, a política está horrorosa, nem vou votar, não vai fazer diferença. Não, faz diferença sim. E quando a gente trabalha essa sensibilização para que as pessoas se conscientizem, a gente começa a formar uma nova geração de jovens que acompanham a política, de jovens que entendem esses processos e que estão querendo se aproximar dos tomadores de decisão. Hoje, infelizmente, os nossos políticos não nos representam. Eu, enquanto mulher preta da Brasilândia, quem que tem de similar comigo nesse âmbito político? Então, é muito importante que a gente comece a se apropriar dessa discussão, entender esses espaços burocráticos e se aproxime dessa galera. Para que, sei lá, daqui 5, 10, 15 anos,
eu me vejo representada nessas figuras de autoridade. Se a gente para ver hoje, infelizmente esses termos estão muito elitizados, estão muito privilegiados, estão muito brancos. Quando você fala na quebrada que o pessoal tem que parar de comer carne, você fala, como assim? A gente lutou tanto para ter acesso e agora a gente tem que parar? A gente vive uma emergência climática. E se a gente não mudar os nossos hábitos, se a gente não mudar as nossas atitudes, é muito provável que os meus filhos não tenham um planeta. É muito provável que a minha mãe não tenha netos. Porque a minha geração está sofrendo de eco-ansiedade. A minha geração simplesmente não quer ter filhos. Olha o cenário que a gente está vivendo. Crise econômica, crise social, crise ambiental, crise política, democrática, uma guerra, uma crise pandêmica. Qual que é o planeta que a gente está deixando para as futuras gerações? Uau. Jornal da Tarde termina aqui. Ótima tarde para você. Boa tarde, a gente se encontra amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau.